Caio, o Lula é um ladrão que roubou o Brasil e foi eleito pelas urnas do TSE. Eu gostaria de saber por que que você não fala dos crimes do Lula. Um presidente Eu? ladrão é tão. Olha essa frase dele para finalizar, Caio. Um Ah, presidente ladrão é tão ou pior que um ditador. não, meu amigo, eu no meu mundo, nada é pior do que um ditador, meu filho. É porque você nunca esteve sobre uma ditadura. Um cara como você, eu queria ter dinheiro para mandar para um país ditatorial no mundo. Eu deveria te mandar para Venezuela, te mandar para Guatemala, te mandar para Cuba, te mandar para a Rússia autocrática do Putin, para você saber o que é um país autocrata, um país ditatorial, te mandar para a Arábia Saudita, meu garoto. Vai ser feliz na Arábia Saudita, com todos os usos e costumes de Damares, lá na Arábia Saudita. A minha mulher perguntou no Instagram: se você tivesse que liberar Caifás ou Barrabás, quem você liberaria? Porque a escolha não era entre Jesus e Barrabás. Quem era Jesus? Quem seria? Lula? Não. Bolsonaro? Jamais. Quem estava em questão ali era Barrabás e Caifás. Não era Barrabás e Jesus. Jesus não estava nessa confusão. Agora, a maioria votou dos cristãos em Caifás, que é quem matou Jesus. Eles votaram naquilo que acabou com o evangelho, com o que sobrava de evangelho. E já não sobrava quase nada, não ficou nada. Mas olha, deixa eu te dizer, eu prefiro um ladrão, sabe por quê? Eu aprendi a lidar com ladrão desde criança. Eu sou filho de um advogado criminalista, um advogado de defesa. Eu aprendi a ver a diferença e as gradações. E aí, eu sempre disse aqui, está gravado, no Papo de Graça, tudo que eu digo está gravado. Eu nunca disse que o Lula tinha roubado, e eu disse, inclusive, para o Deltan Delagnol, lá em Curitiba. Falei, olha, o máximo que vocês terão do Lula é acusá-lo de ser leniente e deixar amigos mais ou menos livres para fazerem as coisas que queiram fazer, não ter um sistema de compliance como deveria ter. Você pode acusá-lo de gostar de fama, de popularidade, você pode acusá-lo de desejar ser uma figura mundial respeitada na terra inteira. Agora, no mais, eu convivi com ele 10 anos. O negócio dele não é grana, ele morava numa casa paupérrima a vida inteira. Ele, um pouco antes de ser eleito, mudou para um apartamentinho no qual eu estive algumas vezes, mínimo, mínimo. E agora, depois, durante a campanha, para facilitar a vida, mudou para São Paulo, está num lugar mais central, mais próximo de aeroportos, do que São Bernardo do Campo, e ele vai passar a vida mais tempo agora aqui em Brasília. Agora, não acharam dinheiro no Lula, e o problema não é esse. Eu me levantei contra ele porque eu criei que ele faria o melhor governo da história do Brasil, como na realidade ele fez em 90% daquilo que a gente possa chamar de governança. Ele foi, a meu ver, leniente ou descuidado, ou sem a devida precaução, ou fez ouvidos mocos para algumas denúncias. Esse foi o pecado do Lula. E foi isso que a gente já conversou. E eu sei que, por exemplo, a Marina também teve longas conversas com ele, porque ela está lá. Eu tenho falado aqui ao telefone, a gente tem se falado, eu tenho o número particular dele, a gente fala. Eu orei com ele antes do último debate. E, enfim, nós temos conversado. E a Marina é assertiva naquilo que fala.
O pessoal vê a Marina magrinha, ela é, meu Deus, pau-brasil. Machado não afiado quebra, não entra. É um pau resiliente, forte. Ela falou tudo, e quando ela disse sim, é porque ela teve os compromissos de que seria de outro modo. Ele está mais do que vigilante. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheci muitos encarcerados e eu aprendi a lidar com ladrão com 7 anos de idade, quando havia um ladrão roubando no escritório do meu pai, roubando máquinas, ventiladores, que eram únicos bens móveis caros no escritório naquele tempo, não havia nada, só máquinas de datilografar as melhores e muitos computadores de ferro grande que eram caros. E o resto não tinha valor. E eu roubando, até que meu pai colocou vigias escondidos, não tinha câmera naquele tempo, e pegaram o ladrão. E eu fiz o meu pai me prometer que quando pegasse um ladrão, ele me levaria para eu saber como era um ladrão. Aí meu pai disse: olha só, meu filho, é como qualquer um. É como você. Você podia ser um menino ladrão, roubando coisas dos outros. Você pode crescer e, com a tua cara, ser um ladrão. Eu, que sou seu pai, a quem você ama, posso ser muito amado por você e ser um ladrão. Seus tios, que são pessoas maravilhosas, mas dentro de cada um deles ou de algum deles poderia haver um ladrão assentado à nossa mesa. Então não tem diferença, não está escrito na testa. Quando chegou essa hora dele ir para lá, porque ligaram dizendo: pegamos, está aqui, eu falei: então eu vou me vestir na hora, vamos, pai. Aí ele pensou, falou: talvez seja melhor você não ir. Mas eu falei: você me prometeu e você nunca descumpriu a sua palavra comigo, porque esse era o nosso trato. Palavra dele para comigo, palavra minha para com ele. Coisa de homem, desde criança. E aí ele me levou. Mas lá na hora de subir, ele parece que pensou um pouco melhor e falou: não, meu filho, fica aqui, é melhor você não ir. Eu disse: não, pai, você tem palavra, não é? Aí ele olhou e falou: é claro, meu filho. Aí subiu. Quando voltou de lá, ele veio assim, ó, lívido. Falei: meu Deus, porque eu nunca vi meu pai assim. Eu falei: pai, eu quero isso para ver o ladrão. Ele falou: não, esse ladrão você não vai ver. Eu falei: pai, eu preciso ver um ladrão. E ele disse: esse não. E eu falei: por que então, pai? Ele falou: porque ele é uma pessoa muito próxima. E eu não quero que ele passe a vida envergonhado com você. Porque você o ama. E ele te ama. E eu sei que o seu coração está preparado por mim para lidar com a condição humana. E roubar é uma condição humana. Não é desumano, é humano. Pode acontecer. E eu tenho te treinado para isso. Agora, ele não está treinado para ser visto por você como um ladrão. Aí eu chorei, insisti. Pai, você prometeu, você sabe que eu, seja quem seja, eu não vou mudar. Aí ele falou: você vai vê-lo, mas ele não vai te ver. E nós subimos e tinha uma fresta na porta. Ele me botou naquele cantinho da fresta em que eu vi o rosto do meu vizinho, que era bem mais velho do que eu tinha 7, ele tinha 18, mas ele jogava bola comigo, ele ia para o sítio com a gente, ele me levava para os cinemas. Eu gostava de ir ao cinema todo sábado, nas matinês, via o mesmo filme 20 vezes,
porque não mudava, mas eu ia para rir nas mesmas horas, como toda boa criança. E me levava para ver o meu time, o Rio Negro, jogar todo domingo e às vezes quarta-feira. Era o meu companheiro. E eu desci com aquela angústia, aquela dor, aquela misericórdia dele, do pai dele, da mãe dele, dos irmãos dele. Entrei no carro, chorei baixinho. Papai perguntou: o que você está sentindo? Eu falei: eu não sei, é uma dor de amor, pai. E olha, respondendo a você, meu filho, eu lidei com homicidas e homicidas. Houve homicidas que se arrependeram e que, em nome de Jesus, eu os absolvi, em nome de Jesus, como João mandou fazer, na primeira epístola de João, no capítulo 5. Ele matou gente, mas estava ali morrendo de desespero, querendo se matar, de angústia. E não era remorso, era angústia desesperadora. E eu botei a mão sobre ele, depois de ver o cara virar rato de tanta dor e sofrimento. E falei: eu te perdoo em nome de Jesus, que perdoou alguém que era malfeitor, de todo tipo de malfeito, e disse a ele que estava arrependido: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Levanta daqui e que sejam e estão já perdoados e limpos e pagos todos os teus pecados. Até hoje esse homem está andando nas nuvens. Agora já tem alguns anos que eu não o vejo, mas a última vez que eu o encontrei, eu estava pregando, e ele com aqueles olhos... Tem uns 20 anos a última vez que eu vi, num grande auditório no Rio, ele lavado de lágrimas. E essa ocorrência foi no início da década de 90. E convivendo em Bangu 1 toda terça e toda quinta, durante 3 anos, com todo tipo de bandidos, eu aprendi as gradações. Havia criminosos ali que, quando o governador ou o secretário de segurança, que era o Arthur Lavigne, pai da Paula Lavigne, que é meu primo de 3º grau, e a Paula, minha prima de 4º grau, inclusive semana passada nós conversamos, quando o Arthur me perguntava: Caio, tem algum preso de lá que você recomende a transferência para um presídio mais suave, mais aberto, mais humano? E eu dizia: tem. E teve uma vez que eu recomendei 12 para saírem de Bangu e irem para lá. E ele falou: e esses outros aqui? Eu falei: olha, não pode liberar nenhum desses. Porque tem gente aí que, se sair no mesmo dia, mata, no mesmo dia rouba, no mesmo dia latrocina. Então, não. Desculpa, meu filho. Nem o Lula é ladrão. Se você quiser botar uma pecha, diga: foi conivente, foi leniente, fez vista grossa, fez corpo mole. Mas eu creio, como um visitante de prisão, que quando um cara entra numa prisão e fica ali 2 anos olhando para o telhado, para o teto, pensando, lendo, ou o coração dele se enche de ódio e amargura para sempre. E é fácil ver quando isso acontece. Para mim, pelo menos, é tão claro quanto a luz do sol. E é fácil ver quando o cara volta com o coração mudado, arrependido, querendo fazer um monte de coisas diferentes, com uma quantidade enorme de novos critérios para serem adotados, para que ele nunca mais tropece naquilo. E é o caso dele. Ele disse: eu me sentia um morto em vida. Disse na Avenida Paulista: e hoje eu estou aqui como alguém que foi ressuscitado de entre os mortos.
E eu não posso perder essa oportunidade de fazer o melhor. E quando ele diz o melhor, ele não está falando de governança. Governança, ninguém nega que ele foi o melhor presidente que o país já teve, provavelmente. Foi o tempo de maior prosperidade. Agora, ele está certamente aludindo aos padrões, aos protocolos, aos estabelecimentos de referências de compliance, a um monte de outras coisas. Ele aprendeu, e aprendeu muito. Ele é um cara muito inteligente, diferentemente do Bozo, que não aprende nem na boca do inferno. O cara introjeta uma lição e carrega na mesma perspectiva o tempo todo. Agora, você, para mim, fez a pior de todas as declarações. Um cara que diz que prefere um ditador do que um ladrão, sendo que o Lula não é um ladrão. E ele não tem como ser enquadrado como ladrão juridicamente. Quem me falou isso foi o Deltan Delagnol, no dia que me chamou para ir lá visitar a Lava Jato. No final de um dia inteiro e muitas conversas, eu ia entrando no meu Uber, eu voltei, virei para ele e falei: escuta, eu não te perguntei isso. Vocês, nessa história toda, já pegaram um monte de gente, e era verdade, tanto é que o dinheiro foi devolvido na Petrobras, no mundo político, e não foi só do PT, foi PP, uma quantidade enorme de partidos que estavam no Mensalão e no Petrolão, e a culpa estava espalhada ali no Congresso todo, muita gente foi para a cadeia, muita gente devolveu dinheiro, havia os G10 lá, o Gidel e o irmão com aqueles 50 e tantos milhões em cash num apartamento para isso. Coisas assim extraordinárias como comprar 51 apartamentos em cash, que é outra coisa totalmente incomum, não é? Mas eu perguntei ao Deltan: vocês vão levar o Lula na mesma direção? Ele falou: não, o Lula não tem como ser preso. Ele me falou. Eu falei: não tem não. Pelo triplex não justifica nada disso. E o sítio também não. E as outras coisas são ainda muito esparsas. Aí eu falei: então por que você o colocou no centro daquele PowerPoint? Aí ele falou: porque todo mundo só pode ter feito isso tudo se ele tiver consentido. Eu falei: o perigo, sabe qual é? É que ele pode ter até virado de costas, mas você nunca vai encontrar uma ordem dele para ninguém ter feito isso. E ele pode até dar um sorrisinho, não falar nada e andar, mas ele mesmo não é o negócio dele, não é pegar nisso, não é ter no banco, não é não. Aí ele falou: eu sei disso. Ele só será preso se fizer uma coisa nova, que ele não fez até hoje. Quando eu vi o Moro dar 8 anos e 6 meses, eu levei um susto. E eu não liguei para o Deltan para perguntar, porque eu achei que não era ético, já que ele estava tão alinhado com o Moro. Aí depois eu vi uma declaração dele dizendo: não, certamente o juiz Moro deve ter feito o julgamento certo, é da competência dele, não é nossa avaliar. Aí quando no Rio Grande do Sul, aquela segunda instância, com 3 desembargadores, reformou a sentença para 12 anos e 6 meses, aí eu falei: cara, esse negócio agora virou perversidade. Me lembro do Braulio me perguntando o que seria o que de pior poderiam fazer ao Lula. O que você acha? Você acha que ele vai preso? Eu falei: olha, só se for uma coisa simbólica. Braulio lembra. Só se for uma coisa simbólica. Se for tipo assim, serviço comunitário, aí vão condená-lo a ser ele mesmo, não é? Era como quando disseram que eu seria preso. E aí eu falei: bom, que me condenariam a 4 anos de prisão, que não dá prisão, só dá, se você é réu primário, só dá coisas muito leves e simbólicas.
Era o que no máximo eu imaginaria. No meu caso, nem isso, porque eles não quiseram vir e eu só fui até a Papuda porque eu não tinha advogado. Eu fiquei sem advogado, não advogaram causa nenhuma minha durante 21 anos. Eu fui por absoluta falta de ação jurídica. Tanto é que a Polícia Federal, um dos agentes que vieram aqui, me disseram: nós estamos há 3 meses sem vir e viemos tirando no palitinho. E o que me entregou a ordem judicial estava chorando. E eu entrei na Federal com gente se negando a preencher a minha ficha, chorando. No IML não quiseram que eu tirasse a roupa. Não, nós não queremos ver a sua nudez, você é um homem de Deus. Em todo lugar que eu cheguei, era carcereiro chorando, era gente me pedindo oração. Eu entrei do setor onde eu ia ficar, lá dos políticos e dos idosos. Foi lá que me colocaram, dos vulneráveis, é como chama. Lá dentro já foi entrando e aquela multidão de apenados, ora por mim, ora por mim. Eu fiquei pregando 3 noites e 4 dias lá dentro. Agora, você vai me julgar? Quem é o Bolsonaro que pode me chamar de ex-presidiário? Eu arrombo a mente dele, porque eu não ia fazer violência. Mas como a mente dele e a mente de um peixe não tem memória nenhuma, reflexão, meu Deus, ele é um cara que chegar comigo, eu engulo o Bolsonaro vivo. A cabeça dele ia ser devorada. Ele não tem condição, como a maioria dos seguidores dele não pensam. Quem prefere um Nero, um Calígula, um perseguidor, um ditador, um Hitler, do que eleger alguém que fosse um ladrão? Não é o caso. Ele está absolvido em todas as instâncias e não se comprovou nenhuma materialidade contra ele. Então acabou esse assunto. Você pode ser processado por isso. E ficar chamando alguém a quem a justiça absolveu de ladrão, faz isso publicamente que você vai acabar sendo enquadrado na legislação. Agora, veja bem, quem faz uma escolha como você está com a mente coagulada, meu filho. Está com uma mente pedrada. É por isso que o nazismo e o fascismo brotam. É por gente com a tua alma, com o teu espírito, que prefere entregar a liberdade, sob a alegação de que o ditador não é ladrão. Mas, no caso, o teu ditador é ladrão. É ladrão de rachadinhas, ele já estava nessa, foi ele que ensinou os meninos e as esposas a fazerem. É ladrão de ajuntamento e de sonegação de imposto, como ele disse. Eu, se puder, sonego todos os impostos. Ele disse, falou claramente, e sonegou. Para ter dinheiro para comprar 100 e tantos imóveis com salário de deputado federal, mesmo que somasse o dos filhos que entraram só há pouco tempo no negócio para valer, tem agora. O Carluxo já está mais tempo como vereador, mas nesse nível de salário, de remuneração política, foi de 4 anos para cá que o caldo engrossou. Não dava tempo, vinham metendo a mão há muito tempo para comprar depois 51 imóveis, lavando o dinheiro, botando o nome até da mãe, de gente da família para todo lado e pagando em cash 26 milhões de reais. Onde é que você consegue isso? Sendo um deputado federal honesto e não roubando nada, garoto. Esse aí tem prova patrimonial. Prova patrimonial que entrou através de um dinheiro que ele não tem como explicar. E ele vai ter que explicar. Os 100 anos de sigilo vão ser removidos de tudo. E aí você vai ver como o seu ditador, além de ditador, era ladrão, quanto mais comprovado, dissimulado e mentiroso. E isso é a justiça que vai provar. Não é ele que vem para mim. Ele pode vir sobre mim porque eu
vivo com as consequências de cada palavra que eu digo, diferentemente de vocês e dele, que se esconde. Eu estou aqui, estive aqui a vida inteira, com a cara de fora, e nunca tive vergonha de nada, porque eu não me envergonho de mim no Evangelho. Eu vivo o Evangelho, eu pratico o Evangelho, eu sou do Evangelho. Eu tenho uma cara de diamante que Deus me deu para furar a pederneira dessa casa perversa, que é a casa de Israel, como Deus disse a Ezequiel. Você já me viu encolhido em algum lugar? Nem verá, meu filho. Eu vou morrer, olha, de olho bem aberto. E a minha voz vai ficar ecoando, gerações nesse país. Depois que eu for, vai ser pior ainda. Porque aí os teus netos vão dizer como é que viveu no meio de vocês um homem de Deus, um profeta de Deus, andando com Deus no Evangelho, e vocês conseguiram dar as costas. Vocês serão julgados pela história e pelo Senhor da vida. Prestem atenção nisso.